Mas o Vitor Pereira tem algo ao lado dele agora. O quê? A pré-temporada. É verdade. Coisa que ele não teve no Corinthians. E tem um bom time, né? Tem um bom time. Mas a pré-temporada, Bruno, é um tempo em que ele não é cobrado por resultado. Ele vai conhecer os jogadores, ele vai trabalhar, não sei o quê, tudo, e ele já tem essa informação. E os caras estão meio de olho em você aí, hein? O assessor dele já deve ter falado e tal. Já chega assim, né? Chega calminho. Na temporada ele vai ter que ganhar os caras. Se ele chega lá na pré-temporada, conversa com o elenco, se entende com o elenco e convence esse elenco, Mário, esquece. Porque a gente tá... Salve, salve nação, saudações rubro-negras, separei aqui para vocês, galera, as últimas informações e notícias do nosso Flamengo. Saiu uma matéria no GE que os jogadores do Flamengo estão receosos quanto a Vitor Pereira. Jogadores do Corinthians teriam conversado com jogadores do Flamengo e falado, né, sobre o vestiário, sobre o que acontecia no vestiário, e isso deixou alguns jogadores do Mengão receosos. Vou trazer aqui o vídeo para vocês e assim que terminar o vídeo eu vou falar o que eu penso sobre isso, relacionamento de técnico e jogadores. Quero pedir então o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal se você é Mengão, se você é flamenguista, inscreva-se no canal, seja bem-vindo, faça os seus comentários e compartilhe o nosso vídeo, tá bom, galera? As imagens são da ESPN Brasil, vou deixar aqui na descrição o link do canal ESPN Grupo Disney, os créditos são deles. Vamos lá pro vídeo então, simbora! Essa novela não terminou, hein? Acho até que tá só começando. Cícero Melo vai acompanhar de perto agora a sequência da temporada. Afinal de contas, na nova temporada, o Vitor Pereira veste rubro-negro. E o ambiente por aí, Cícero, não só, claro, com a confirmação do acordo para a próxima temporada, mas também depois das declarações do presidente do Corinthians ontem. O presidente do Corinthians entendeu que o Flamengo não tem culpa nessa história, mas como é que os rubro-negros receberam todas essas declarações? Eu tô de boa, hein? Grande abraço para você, boa tarde, Bruno, Mari, Rafa, Mário Marra e aos fãs de esporte, né? Nós estamos aqui na sede do Flamengo, né? E em tempos de férias, jogadores estão de férias, só se reapresentam no próximo dia 26, os assuntos acabam pipocando e a gente não tem as declarações aqui do lado do Flamengo, então a coisa é complicada. Vejam vocês, o Flamengo mandou embora o Dorival Júnior e contratou, só falta assinar o contrato, o técnico português Vitor Pereira, né? Muita gente foi contra a demissão do Dorival, muita gente desconfiada aí da chegada do Vitor Pereira, mas o detalhe é o seguinte, eu tentei falar com o presidente Rodolfo Landim, com o vice-presidente Marcos Braz, não consegui, né? Eles estão incomunicados, até talvez para não falar sobre esse assunto que está repercutindo muito em todo o país, mas o Flamengo está agindo corretamente, né? Dentro das regras, dentro da lei. Por quê? O Corinthians tem um contrato ainda em vigor com o Vitor Pereira até o dia 31 de dezembro. O Flamengo, na última terça-feira, colocou aí em todas as suas redes sociais e comunicou à imprensa, né, que ele informando que há um acordo com o treinador, mas não disse que ele já assinou o contrato. Há um acordo, mas que o contrato só vai ser assinado a partir de 2023, quando termina o contrato dele com o Corinthians. Quer dizer, o Flamengo está se resguardando de forma ética e de forma jurídica para que não haja nenhum problema. Depois, o Flamengo contratou quando ele tinha um contrato ainda em vigor, então o Flamengo está agindo corretamente nesse aspecto. E na entrevista coletiva, que também repercutiu muito, do Willian Monteiro Alves, presidente do Corinthians, ele usou alguns termos se referindo ao Flamengo. Ó. Ele usou assim, ó, o Flamengo não tem culpa nenhuma do que aconteceu. O Flamengo viu um profissional livre que não seguiria contrato encerrando e foi atrás, né? Isso todos os clubes fazem, sabe que não vai ficar mais em determinado clube, já procura, acerta as bases e depois assina o contrato quando ele estiver livre. Então, a situação é essa. Há uma divisão da torcida do Flamengo. Aqueles que não queriam a saída do Dorival Júnior,
né? E outros que acharam boa a saída do Dorival e principalmente a confirmação de que vai ser contratado o Vitor Pereira pelo trabalho que ele fez no Corinthians. Então é essa a situação, né? Os dirigentes do Flamengo não se manifestaram oficialmente. O Flamengo, inclusive, não vai ter um técnico na reapresentação dia 26, aguardando a assinatura do contrato e a chegada do Vitor Pereira. Já já eu vou falar da repercussão que está causando. Olha só, como é que também as coisas começam a vazar e é muito falatório daqui e dali. Jogadores do Flamengo estão preocupados com a chegada do Vitor Pereira. Já já eu conto essa história, Bruno. Eita, conta sim, o Cícero vai contar pra gente. E é curioso isso que o Cícero tá contando, porque tem uma questão jurídica, e o Cícero explicou muito bem, o Vitor Pereira não pode assinar porque ele tem um contrato com o Corinthians. Será? E ele tem o método de assinar só por uma temporada, né? E tem a ideia de assinar. Mais, então, aí que tá, né? Será que não tem nada assinado? Porque se o Vitor Pereira chega pro dirigente do Flamengo e fala assim, não, eu te dou minha palavra que eu vou, você acredita? E aí? Mas assim, Bruno, não, mas o Flamengo tá muito convicto da contratação e o Vitor Pereira parece estar convicto também que ele quer trabalhar Parece que no Flamengo. sim. Não, me parece que existe essa então, convicção assim, dos dois lados e que não deve ter nada assinado. Mas eu ficaria com o pé atrás. Ah, mas eu acho que deve ter assinado e Ou alguma garantia, alguma coisa. Isso, claro. Não é registrado, mas tá aqui. Claro. Né? Isso. Pelo menos um e-mail. Ô, Pratos, você mais cedo falou assim, e é verdade, né? O Vitor Pereira ainda não falou nada. Sim. A gente está falando, mas assim, a palavra dele a gente ainda não tem. O que ele pode dizer para amenizar essa história? O que ele diria que a gente fala, nossa, realmente é verdade, o Vitor Pereira foi correto? Me parece que assim, que a situação foi resolvida, a situação familiar dele, o problema pessoal que ele teve, me parece que talvez a gente vai ter de ver, Bruno, porque tá tudo assim muito no que o Vitor Pereira falou para não ficar no Corinthians. E é um direito que ele tem de não ficar. Ele não tinha nenhuma obrigação de continuar no Corinthians. Nenhuma. O que está sendo discutido aqui é a condução da história. Não porque ele não ficou no Corinthians. É um motivo alegado para não ter continuado no Corinthians, que ele não ficaria em clube nenhum. Que ele queria um tempo, sabe-se lá qual tempo seria esse? 1 ano, 6 meses, 1 ano e meio, 3 meses, para não acertar no Corinthians, ou para nem sequer cogitar a possibilidade de continuar no Corinthians. E que ele falou que tinha um problema familiar, um problema sério, que, olha, esse problema familiar não tem como eu trabalhar, eu não vou trabalhar em clube nenhum. E 3 semanas depois, ele acertou com o Flamengo o anunciou como próximo técnico. Então, assim, tá uma situação mal explicada, mal aparada. Agora, dele não ter ficado no Corinthians é o direito que ele tem. Claro. Ele não tinha nenhuma obrigação de continuar no Corinthians. Por isso, agora, a condução da história, exatamente, a condução da história... Que foi mal explicada, né? Acho que assim, nós temos que ter um cuidado de não usar a mesma palavra e o mesmo discurso que o Duílio usou ontem, afirmando que ele mentiu. Ele fala ontem, né? O Duílio fala, ele mentiu. Sim. Então, assim, talvez num trato entre eles, o Duílio tenha como afirmar isso. Nós, não, porque a gente só sabe um lado da história para dizer que Vitor Pereira mentiu. Então, eu, pelo menos, tenho esse cuidado de dizer, ele usou de uma questão familiar para dar uma desculpa. Não sei, não ouvi o lado dele ainda, se realmente existia a questão da sogra dele. O que eu acho é que, assim, cada vez mais as relações no futebol, principalmente em vestiário, elas falam muito sobre o desempenho dentro de campo. Então, como que isso impacta ou vai impactar o relacionamento com os jogadores? Como que isso chega para eles? Porque a forma como o Flamengo conduziu com o Dorival já não agradou os atletas. Isso foi quase que público, né? Então, eu fico imaginando como que vai ser essa relação construída num vestiário de nomes importantes. O Flamengo tem jogadores que têm nome que acabam, né, dando pitacos ali dentro de uma relação. Então, eu fico realmente curiosa para saber como que essa relação vai ser construída. Porque aí, até vou chamar o Cícero de volta, porque ele tinha essas informações dos bastidores. São 2 situações, né? Como foi a relação do Flamengo com o Dorival, que era o técnico vencedor, era quem comandava essa equipe, e aparentemente os jogadores gostavam dele. E, ao mesmo tempo, os jogadores do Flamengo também viram o que o Vitor, o novo treinador, fez com os antigos comandados, né? Ou no antigo clube. E aí, como é que caiu essa história, Cícero? Bem,
A história é importante. Olha, ô Bruno, você sabe como é que são as coisas, né? Toda vez que há uma mudança de chefe, os comandados procuram se informar, né? Isso em qualquer setor da vida, em qualquer... Não é só no futebol, não, no trabalho. Quando você vai ter um novo chefe, todo mundo quer... Pô, como é que é o jeito dele trabalhar? Como é que é o jeito de ser? E tal. E numa matéria do GE, do site GE de hoje, que está caindo como uma bomba, nessa matéria o GE diz que jogadores do Flamengo estão em estado de alerta e preocupados com a chegada do Vitor Pereira. Por quê? Primeiro que eles gostavam muito do Dorival Júnior. Tanto que na saída do Dorival, muitos foram solidários e nas suas mídias sociais se despediram e teceram altos elogios e ficaram chateados com a saída do Dorival, que era muito querido. E depois, algumas lideranças do Flamengo, alguns jogadores, ligaram para colegas, companheiros, ou que jogaram juntos, ou que jogaram contra, mas que tem algum tipo de ligação do Corinthians, para saber como é que era o Vitor Pereira. E ficaram preocupados porque esses jogadores consultados do Corinthians disseram, olha, tivemos problemas aqui com o Vitor Pereira. Apesar de não ter vazado na imprensa, ninguém gostou de certas atitudes dele, referente principalmente em alguns nomes citados, a casos do atacante Roger Guedes e do volante Cantilho, em que foram alvos de crítica e de exposição, né, junto à mídia, em entrevistas coletivas e até particulares do técnico Vitor Pereira, criticando os jogadores, postura dos jogadores que estavam treinando pouco ou que estavam fora de forma porque não estavam se dedicando, e isso deixou muito preocupado esses jogadores do Flamengo que souberam dessas notícias. Então, fica agora essa expectativa de quando ele for apresentado oficialmente, depois tiver o primeiro contato com os jogadores, como é que vai ser essa ligação, como é que vai ser esse entendimento do Vitor Pereira com os jogadores que gostavam muito do seu antecessor, ou do antecessor no clube, né, o Dorival Júnior, e agora vem um novo comandante em que eles têm informações que ele não agiu corretamente dentro do vestiário e com os jogadores corintianos. Então, é esse o alerta que os jogadores do Flamengo receberam. A preocupação é evidente, claro que a gente não vai saber o nome dos jogadores que fizeram esse alerta ou que estão preocupados, porque isso é uma coisa interna, mas que isso está acontecendo, segundo a matéria do site GE, pode estar acontecendo realmente. Aí vamos ver a chegada do Vitor Pereira, como é que isso vai acontecer. Quando ele tiver a primeira conversa dentro do vestiário, acredito que as lideranças do Flamengo, que são jogadores de muita personalidade, talvez questionem ele a respeito desse assunto. Dia 26, o Flamengo se reapresenta sem treinador, 26. Mas como é uma fase de exames médicos, testes de avaliação física, não tem problema, logo no início do ano o Vitor Pereira já vai estar comandando os jogadores rubro-negros. Bruno e Mari. 26 já, então. Boxing Day lá no professor. Ô Cícero, obrigado, viu? Até mais, boa sequência aí de trabalho. Um abraço aí, bom final de programa aí pra vocês. Vai ter muita conversa, hein? Muito ponto pra acertar, até porque tem uma coisa que é sabedoria popular, que é assim, né, Marra? Quando uma coisa não começa certa, não, né? Ou como diz o Prats, daquela pérola da literatura brasileira. Pau que nasce torto nunca se endireita. Sim, o Prats fala isso com muita frequência. É verdade. Mas o Vitor Pereira tem algo ao lado dele agora. O quê? A pré-temporada. É verdade. Coisa que ele não teve no Corinthians. E tem um bom time, né? Tem um bom time. Mas a pré-temporada, Bruno, é um tempo em que ele não é cobrado por resultado. Ele vai conhecer os jogadores, ele vai trabalhar, não sei o quê, tudo, e ele já tem essa informação. E os caras estão meio de olho em você aí, hein? O assessor dele já deve ter falado e tal. Já chega assim, né? Chega calminho. Pré-temporada ele vai ter que ter os caras. Se ele chega lá na pré-temporada, conversa com o elenco, se entende com o elenco e convence esse elenco, Mari, esquece. Porque a gente está falando de um grande time com um ótimo treinador. Profissional, né? Esse pessoal aí. É o que tem de melhor. Não, e certamente o Vitor Pereira, quando foi procurado pelo Flamengo, ele aceitou porque ele estava indo na perspectiva de trabalhar com um grupo que é muito vencedor e é muito bom. Inegavelmente é um elenco que é o melhor elenco do continente, se não é o melhor, é um dos melhores. Em vários momentos no Corinthians ele ficou vendido ali, né? De não ter peças para substituir, de pedir e não receber. Apesar que ontem o Duílio falou, né? Que quem chegou no Corinthians foi porque o Vitor pediu. Tanto o Yuri quanto o Maicon, falou até do Júnior Moraes, do Ramos, do Fausto. Então, acho que no Flamengo, imagina, quem que não quer treinar o Flamengo? E outra, ele vai ser, em 2023, o cara mais pressionado do futebol brasileiro.
Mas eles sabem disso, viu, Bruno? Imagina no Mundial. O cargo já exige essa pressão, né? Sim. Já é submetido a essa pressão, o cargo, independentemente do treinador, independentemente da história. Mas a novela toda, quem ele substitui? Sim. Porque agora tem dois fantasmas. Ele precisa ganhar os títulos do Dorival e precisa ganhar os títulos do Dorival com o jogo que o Jesus ganhou. Já começa com o Mundial. É isso. A diretoria optou por não ficar com o Dorival, porque, assim, os objetivos do Dorival foram alcançados. É um Flamengo campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. A gente pode discutir, olha, mas a maneira que jogava não é o resultado final. Talvez seja como chegou ao resultado final. Aí é uma outra discussão. O Dorival, no Flamengo, entregou um trabalho em relação a resultado muito bem feito. Ele ganhou a Copa do Brasil e ganhou a América, ganhou a Libertadores. Não ganhou o Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras não deu chance para ninguém ganhar. E não é que ele pega um Flamengo próximo disso. Exato. Pegou ele muito desacreditado. Ele conduz o Flamengo a isso. Ele pega um Flamengo ali na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Não, né? Na segunda página. Porque no caso até o Ceni, quando conquistou os títulos, e a gente não avaliou assim, mas muito rubro-negro falou assim, ganhou apesar do Ceni, né? Ele herdou o trabalho do Jesus, ou com outros treinadores aconteceu. No caso do Dorival, não, né? Foi ele que fez o trabalho. Herança nenhuma. O time não vinha bem, a sensação era clara que o trabalho do Paulo Souza já tinha zerado há algum tempo. Treinou o time demitido já há algum tempo. Não, e outra, né? E ele mudou o time. Sim. Não é que ele pegou aquele time, uma injeção de motivação e ânimo. Fato novo, ele mudou o time. E levou assim também o Pedro para a Copa. Muito bem, galera, é o seguinte, esse negócio de jogador ter medo de técnico, cara, jogador não tem que ter medo, não tem que ter receio de técnico nenhum. Por exemplo, vamos lá, vamos relembrar que o Jorge Jesus, é fácil trabalhar com ele? Não. Ele pega muito no pé, ele xinga o jogador, ele chama atenção na frente das câmeras, não está nem aí. Quantas vezes eu vi o Jorge Jesus brigando na lateral com o Rafinha, com o próprio Gabigol, com outros jogadores, cara, com o Rodinei, com o Bruno Henrique, com o Ilharão, chamando a atenção. E o Jorge Jesus, no final das contas, se deu muito bem com o elenco, foi campeão. Sabe o que segura um técnico no cargo? Títulos. Se o Vitor Pereira chegar, vencer a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, pronto, cara, já vai apaziguar tudo que ele falar tá certo e os jogadores vão aceitar numa boa, vão entender. Agora sim, o que eu penso sobre o jogador mimizento? Cara, se o técnico te passa uma instrução, você tem que fazer o que ele tá pedindo, né? Cara, isso acontece em todo lugar, em todas as empresas, em todos os clubes. Os jogadores, a partir do momento que ele aceita, que ele compra a ideia do técnico, a chance de dar certo é muito grande. Agora, se o jogador é preguiçoso, não faz o que o técnico pede, daí é difícil, né, galera? Vamos relembrar aqui que boa parte do Campeonato Brasileiro, o Corinthians foi líder, né, do Campeonato Brasileiro. O Corinthians chegou na final da Copa do Brasil com o Flamengo e jogou bem contra o Flamengo, né? Os últimos 30 minutos, o Corinthians do Vitor Pereira dominou o Flamengo e a gente venceu nos pênaltis. Ou seja, galera, vamos ser otimistas e acreditar que vai dar tudo certo, porque o Vitor Pereira é um excelente técnico e nós temos o melhor elenco sul-americano. Valeu, tamo juntos, isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras, fui!